No coração da cidade, onde as sombras têm mais poder do que os políticos, um nome é mencionado apenas em sussurros. Nico Falconi, ele é um fantasma, um rei, um predador no topo da cadeia alimentar. Todas as noites ele janta na mesma mesa pedindo a mesma refeição, uma criatura de controlo absoluto. Mas esta noite é diferente. Esta noite, uma nova empregada de mesa com olhos cheios de segredos guardados servirá o seu bife. E quando ela limpar o prato, deixará para trás um simples bilhete dobrado. Um bilhete com apenas 9 palavras e uma fotografia desbotada que destruirá o seu mundo, fará o seu coração parar e provará que até um rei pode ser colocado de joelhos por um fantasma do seu próprio passado. O Aren Galanos, um bastião da cozinha italiana tradicional, situado no distrito financeiro da cidade, estava sempre impregnado com o cheiro de alho, dinheiro e medo. Mas nas noites de terça-feira, o medo era uma entidade palpável. Estava presente em todas as mesas, um convidado silencioso e indesejado. Porque terça-feira era a noite de Nico Falcone. Nico, o fantasma. Falcone não chegou com uma comitiva estrondosa. Ele materializou-se. No momento, a cabine de canto, um trono semicircular luxuoso de couro vermelho escuro, estava vazia. No momento seguinte, ele estava lá, ladeado por suas duas sombras sempre presentes, Léo e Santino. Ele movia-se com uma economia de movimentos inquietante, uma pantera num fato biônico feito à medida que provavelmente custava mais do que o aluguer mensal do restaurante. O seu rosto era um estudo de beleza severa. Todos os ângulos afiados e linhas implacáveis com olhos tão escuros que pareciam absorver a luz à sua volta. Ele era o chefe da família criminosa Falcone, e o seu controle sobre a cidade era tão absoluto quanto o seu controle sobre si mesmo. Os funcionários do restaurante moviam-se com uma coreografia ensaiada e aterrorizada. Os copos de água eram enchidos sem fazer barulho. O pão era servido com os olhos desviados. O proprietário, um homem corpulento chamado Sr. Galiano, que herdara o estabelecimento e as suas obrigações, anotava pessoalmente o pedido, embora este nunca mudasse. "O de sempre, Sr. Falcone?" perguntou Galiano com um sorriso trêmulo nos lábios. Nico não tirou os olhos da mesa de mogno polido. Simplesmente acenou com a cabeça. Um bife de 680 gramas mal passado, com sangue, um copo de bó. Sem aperitivos, sem sobremesa. A refeição de um homem que via comer, não como um prazer, mas como uma necessidade. Enquanto Galiano se afastava, um movimento perto da porta de serviço chamou a atenção de Nikiko. Uma nova empregada de mesa. Ele catalogou-a instantaneamente, um hábito nascido de uma vida a avaliar ameaças. Ela era jovem, talvez com cerca de 20 anos, cabelo comprido e escuro preso num rabo de cavalo severo. O seu uniforme estava impecável, mas o seu rosto estava cansado, marcado por um cansaço que parecia profundo demais para a sua idade. Mas foram os seus olhos que chamaram a atenção dele. Não estavam cheios do medo habitual que ele via nos civis. Eram atentos, inteligentes e guardavam um segredo profundo e latente. Havia uma tempestade naqueles olhos, que ela mantinha reprimida com uma vontade de ferro. Ele descartou-a como irrelevante, um rosto novo num mar de rostos que nunca se preocupou em aprender. A refeição prosseguiu no seu silêncio habitual. Lau e Santino ficaram parados como estátuas, os seus olhares varrendo a sala, enquanto Nico comia com precisão metódica. Ele era um homem de rotina, de ordem. O caos era o seu negócio, mas ele nunca o permitia na sua vida pessoal. A nova empregada de mesa foi designada para as mesas do outro lado da sala, mas ele percebeu que o seu olhar se desviava para ela. Ele observou-a interagir com uma mesa barulhenta de banqueiros, o seu sorriso educado, mas distante. Ele viu a forma como ela se preparava antes de empurrar as portas da cozinha, como se preparasse para uma batalha. Havia uma fragilidade nela, mas estava envolvida por um núcleo de algo inquebrável. Ele achou isso perturbador. Finalmente a sua refeição terminou. Foi azar para ela que o ajudante de mesa da sua sessão estivesse em pausa, e Galiano, vendo o prato vazio de Nico, acenou freneticamente para a empregada mais próxima para limpar a mesa. Era ela. Ela aproximou-se da mesa com um passo firme e medido. As suas mãos estavam trêmulas enquanto recolhia o prato pesado e os talheres. Ela não olhou para ele, mantendo os olhos fixos na tarefa. Isso era incomum.
A maioria das pessoas ou ficava a olhar, hipnotizada pelo seu poder, ou não conseguia olhar para ele, paralisada pelo medo. Ela não fez nenhuma das duas coisas. Tratou-o como qualquer outro cliente. Mais alguma coisa, senhor? Perguntou ela com voz baixa e firme, embora ele pudesse detectar um leve tremor. Ele apenas abanou a cabeça num gesto mínimo de despedida. Ela colocou a carteira de couro sobre a mesa. Nico pagava sempre em dinheiro, uma pilha de notas novas de US$ 100 colocadas por Léo antes mesmo de se sentarem. Quando ela se virou para sair, os seus dedos roçaram a mesa, um toque leve como uma pena. Quando ela se foi, ele viu um pequeno guardanapo cuidadosamente dobrado, discretamente colocado debaixo da borda da carteira. Não fazia parte do serviço, era uma mensagem. Instantaneamente, os sentidos de Nico gritaram. Uma ameaça, uma armadilha. A sua mão moveu-se instintivamente para o interior do casaco, onde repousava a sua Sig Sauer P1226 personalizada. Léo e Santino ficaram tensos, percebendo a mudança no comportamento do seu chefe. Algum problema, Nikiko? Murmurou Léo, os olhos a vasculhar a sala em busca de assassinos. Nikiko levantou a mão, silenciando-o. O seu olhar seguiu a empregada de mesa enquanto ela desaparecia na cozinha. Quem era ela? Uma infiltrada da família Moretti? Uma traidora interna? Lentamente, deliberadamente, ele pegou o guardanapo. O papel era barato, fino. Ele o desdobrou. Dentro não havia exigências, ameaças de violência, avisos de uma batida policial. Havia apenas 9 palavras escritas com uma caligrafia feminina elegante e ligeiramente inclinada. Ela tem os seus olhos. O nome dela é Lily. Proteja-a. As palavras por si só foram suficientes para fazer o ar congelar nos seus pulmões. Mas foi o que estava enfiado dentro da dobra do guardanapo que destruiu o seu mundo. Uma pequena fotografia Polaroid desbotada, desgastada nas bordas, como se tivesse sido segurada milhares de vezes. Era a foto de uma menina, com não mais de 5 anos, sentada num baloiço, num parque ensolarado. Ela tinha um sorriso com dentes separados e cabelos escuros e encaracolados. E os olhos dela eram os dele, os mesmos olhos impossivelmente escuros e amendoados que o fitavam no espelho todas as manhãs. Os olhos Falcone. Pela primeira vez em 15 anos, Imama Suen, a máscara de controle impenetrável de Nico Falcone, rachou. Os sons do restaurante, o tilintar dos copos, o murmúrio das conversas desapareceram, transformando-se num rugido distante. Ele já não estava no Galos. Estava de volta em um pequeno apartamento em Little Italy, com uma mulher cujo riso era como sinos de vento e cujo toque conseguia acalmar a fera selvagem em que ele se estava a tornar. Helena. Helena, que tinha desaparecido sem deixar rasto. Helena, que ele acreditava ter sido levada pelos seus inimigos ou ter fugido da escuridão que ele representava. Helena, que aparentemente levara a sua filha com ela. Nico. A voz de Santino era urgente, cheia de preocupação. Nico não respondeu. Não conseguia. Ele olhou para a fotografia, para a verdade impossível e inegável dela. A menina, a sua filha Lily, a sua mente, uma máquina finamente ajustada para a violência e a estratégia, parou. Era como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre o fogo ardente da sua alma, não o extinguindo, mas chocando-o até uma parada morta e fria. Ele dobrou cuidadosamente o guardanapo, segurando a fotografia dentro dele, com os nós dos dedos brancos. Levantou-se tão abruptamente que a sua cadeira raspou ruidosamente no chão, um som que fez todo o restaurante estremecer. Vamos embora, disse ele com voz rouca, quase um rugido. Sem dizer mais nada, saiu do restaurante, deixando para trás uma pilha de notas de US$ 100, o vinho intocado e um silêncio mais profundo do que qualquer grito. Não viu a empregada de mesa, Amélia Rossi, segundo o crachá, espreitar pela porta da cozinha. O coração dela batia forte no peito, enquanto observava o homem mais temido da cidade se afastar, não como um rei, mas como um homem que acabara de ver um fantasma. A viagem de volta ao reduto dos Falcone, uma cobertura fortificada disfarçada de sede corporativa num arranha-céu no centro da cidade, foi silenciosa e sufocante. Léo dirigia o Escalade blindado com facilidade, os olhos voltados para o espelho retrovisor, não apenas para ver se estavam a ser seguidos, mas para avaliar a tempestade que se formava no banco de trás. Santino sentou-se no banco do passageiro,
a mão nunca se afastando da arma. Eles serviram Nico por mais de uma década. Viram-no executar homens sem pestanejar. Viram-no enfrentar famílias rivais com uma calma assustadora. Nunca o tinham visto assim. Ele estava completamente imóvel, o olhar fixo nas luzes da cidade que passavam embaçadas, mas a sua quietude era a de um fio elétrico, zumbindo com uma energia assustadora e desconhecida. Ele não tinha dito uma palavra desde que saiu do restaurante. Na sua mão firmemente cerrada estavam o guardanapo e a fotografia, um segredo que estava a queimar um buraco na sua realidade. Ao chegar, ele ignorou os aposentos opulentos e foi direto para o seu escritório. A sala era o seu santuário e o seu centro de comando. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade que ele controlava. A mobília era minimalista e moderna, couro preto, cromo e vidro fumado. O único toque pessoal era uma única fotografia com moldura prateada na sua enorme secretária, mantida virada para baixo. Ele acenou com a mão, dispensando os seus homens. Chame o Marco agora. Léo acenou com a cabeça, fechando a porta suavemente atrás de si. Sozinho, Nico finalmente permitiu-se respirar. Ele afundou-se na cadeira e alisou o guardanapo sobre a superfície de vidro da sua secretária. Ele olhou para a fotografia novamente, traçando o rosto da menina com um dedo que havia assinado sentenças de morte. Lily, a sua filha. O nome Helena era uma ferida que ele pensava ter cicatrizado há muito tempo. Ele a conhecera antes de se tornar o amanhecer, quando ainda era apenas o filho ambicioso e implacável do seu pai. Ela era pintora, um espírito livre que via nele algo além do monstro. Ela era leve, e durante um breve e inebriante ano, fez-lhe acreditar que poderia ter uma vida fora das sombras. Então, o seu pai foi assassinado, desencadeando uma guerra sangrenta pela sucessão. Ele foi forçado a se tornar o homem que era hoje, a ser mais brutal, mais astuto do que qualquer um de seus rivais. Ele pediu a Helena que esperasse por ele, que ficasse escondida até que tudo acabasse. Quando ele finalmente emergiu, vitorioso e ensanguentado, ela havia desaparecido. O apartamento dela estava vazio, seus pertences removidos. Sem bilhete, sem explicação. Ele assumiu o pior, que ela havia sido sequestrada e morta pelos Moretti como um ato final de guerra. Ele destruiu a família Moretti à procura dela, um ato de vingança que cimentou a sua reputação como o fantasma. Quando não encontrou nenhum vestígio, enterrou a dor e a memória, envolvendo o seu coração em gelo. Marco Vizzini, o seu conselheiro, entrou sem bater. Era um homem mais velho, perspicaz e impecavelmente vestido, a mente calma e estratégica que complementava a força brutal de Nikiko. Era o único homem em quem Nikiko confiava implicitamente. "Querias ver-me, Nico?" perguntou Marco, os seus olhos perspicazes notando imediatamente a tensão na sala e a pequena fotografia na secretária. Nico empurrou a fotografia pelo vidro. "Encontra-a." Marco pegou nela, levantando ligeiramente as sobrancelhas. "A rapariga? A mulher que me deu isto?" esclareceu Nico com a voz tensa. "O nome dela é Amélia Rossi. Ela é uma nova empregada de mesa no Galianos. Quero saber tudo. Onde ela mora, com quem ela fala, o que ela come no café da manhã e onde ela conseguiu esta foto. Quero que seja feito discretamente e quero que seja feito a 1 hora." "Amélia Rossi", repetiu Marco, gravando o nome na memória. "Isso é uma ameaça?" Nico recostou-se, finalmente olhando para o seu velho amigo. Os seus olhos estavam assombrados. "É um fantasma, Marco. Um fantasma que pensei ter enterrado há 15 anos." Ele pegou a foto com moldura prateada em sua mesa e, pela primeira vez em anos, virou-a. Era uma foto de um Nico mais jovem sorrindo, um sorriso genuíno e espontâneo, com o braço em volta de uma mulher vibrante e risonha, com cabelos da cor da meia-noite. Helena. O rosto de Marco suavizou-se com a compreensão. Ele lembrava-se de Helena. Lembrava-se do breve período de luz que ela trouxe à vida sombria de Nico. "Helena", ele sussurrou, "a rapariga da foto." "Lily", disse Nico, o nome soando estranho e pesado na sua língua. "O bilhete dizia que ela tem os meus olhos. Dizia para protegê-la." Ele fez uma pausa, as implicações caindo sobre ele. "Se ela é filha de Helena e tem 5 anos, Marco, faça as contas." O silêncio na sala era pesado com o cálculo não dito. Helena tinha desaparecido há 15 anos. Uma criança de 5 anos. O tempo não batia certo. A menos que...
A menos que esta não seja a única criança, disse Marco baixinho. O pensamento atingiu Nico como um golpe físico. Ele estava tão concentrado na menina, na ideia impossível de ser pai, que não tinha considerado a mensageira. Amélia Rossi, a empregada de mesa. Quem era ela? Por que era ela quem entregava esta mensagem? Menos de uma hora depois, Marco voltou com um arquivo fino. O alcance da família Falcone era longo e rápido. Amélia Rossi, 24 anos. Marco começou a ler o arquivo, conhecida como Mia. Ela está limpa, sem antecedentes criminais, sem conhecidos, nem mesmo uma multa de estacionamento. Ela trabalha no Galos há 2 semanas. Antes disso, uma série de empregos como empregada de mesa em diferentes cidades, mudando-se a cada 2 anos. Ela paga as suas contas em dia, mora num apartamento decadente numa parte da cidade onde ninguém seria visto morto. A vida dela é um fantasma, Nico, quase sem rastros digitais. É como se ela estivesse a tentar ativamente permanecer invisível. Família, insistiu Nico. É aqui que fica interessante, disse Marco, virando uma página. Os registros dela a listam como a única guardiã da sua irmã mais nova, Liliana Rossi, de 5 anos. Lili. Nikiko sentiu o maxilar apertar. Amelia não era uma mensageira. Ela era a outra filha de Helena. Sua filha? Não. A idade estava errada. 24. Ele conhecera Helena há 15 anos. Mia não poderia ser sua filha. Mas Liliana tem uma doença genética rara no sangue. Continuou Marco com voz sombria. Tealismia major. Ela requer transfusões de sangue frequentes e caras e terapia de colagem. De acordo com os registros hospitalares, Mia tem pago tudo do seu bolso, trabalhando em 2 empregos para mantê-las à tona. Elas estão afogadas em dívidas médicas. As peças começaram a se encaixar, formando um quadro que era ao mesmo tempo trágico e aterrorizante. Uma jovem desesperada, uma irmãzinha doente e um segredo grande o suficiente para arriscar aproximar-se do homem mais perigoso da cidade. E a mãe delas? Perguntou Nico, temendo a resposta. Marco hesitou. Isso exigia uma investigação mais profunda. Não havia certidão de óbito oficial em nome de Rossi, mas cruzei as admissões hospitalares com as de John Doe. Uma mulher que correspondia à descrição de Elelanena, usando o pseudônimo Isabella Bianchi, morreu há 3 semanas num hospital público. Aneurisma súbita maciça. O seu último endereço conhecido corresponde ao de Mia. Há 3 semanas, Elelanena estava morta. A notícia não trouxe a velha dor aguda. Era uma dor surda e vazia. Ela tinha estado viva todo esse tempo, escondida, fugindo, e agora tinha partido, deixando para trás 2 filhas. Uma delas aparentemente sua. O bilhete, disse Nico com a voz baixa e rouca. Proteja-a. Não era um pedido. Era o último desejo de uma mãe moribunda. Helena não tinha fugido dele. Ela estava a fugir de outra coisa, algo tão assustador que preferia viver uma vida nas sombras a pedir-lhe ajuda. E agora esse perigo estava a aproximar-se das suas filhas. Ele levantou-se, pegando no casaco. O tempo para investigações discretas tinha acabado. Aonde vais? Perguntou Marco, embora já soubesse a resposta. Ver a minha. Vê-los? Corrigiu-se Nico. A palavra filha ainda prendia-se na sua garganta. Ele olhou para Marco, os olhos agora claros e frios. O choque substituído por uma determinação assustadoramente familiar. E descobrir de quem é que a minha filha e eu precisamos de proteção. O prédio onde Amélia Rossi morava era um testemunho da decadência urbana. O ar no corredor cheirava a umidade e desespero. Era um mundo distante da existência estéril de Nico, e o contraste era chocante. Ele tinha vindo sozinho, ordenando que Léo e Santino ficassem no carro, estacionado discretamente no quarteirão. Este não era um assunto para o amanhecer, era pessoal. Ele ficou do lado de fora do apartamento 3B, com a tinta descascada na porta, uma metáfora para as vidas dentro dela. Ele podia ouvir o som fraco de uma televisão, as alegrias sem sentido de um desenho animado infantil. Ele levantou a mão para bater, mas hesitou. O que ele diria? Olá, sou o chefe da máfia que pode ser o pai da sua irmãzinha. A tua mãe, meu amor perdido há muito tempo, enviou-te para mim do além-túmulo. O absurdo disso era impressionante. Ele bateu 3 vezes, de forma decisiva. Os sons do desenho animado foram abruptamente interrompidos. Silêncio.
Então ouviu-se o barulho de pés se arrastando e o tilintar metálico de uma corrente sendo puxada. A porta se abriu alguns centímetros e ele viu um pedaço do rosto de Mia, seus olhos escuros arregalados com uma mistura de medo e desafio. "O que você quer?" Ela perguntou, com a voz trêmula, mas firme. "Precisamos conversar", disse Amélia, Nico, com a voz baixa e calma. "É o presidente da Câmara e não temos nada para conversar. Eu lhe dei o bilhete, só isso." Ela tentou fechar a porta, mas ele colocou a mão contra ela, com força, sem esforço. "A tua mãe, Helena, enviou-te a mim por uma razão", disse ele, as suas palavras cortando as defesas dela. "Estás em apuros. Deixa-me entrar." Ele viu o conflito nos olhos dela, o instinto arraigado de fugir, de se esconder, lutando com a esperança desesperada que a levara até ele em primeiro lugar. Com um suspiro trêmulo, ela destrancou a fechadura e abriu a porta. O apartamento era pequeno e espartano, mas impecavelmente limpo. Os móveis estavam gastos e descombinados, mas as poucas decorações, desenhos coloridos de criança colados na parede, um vaso de margaridas murchas na pequena mesa de jantar, revelavam um lar cheio de amor, se não de dinheiro. Da porta do outro quarto, uma cabecinha apareceu. Uma menina com uma profusão de cachos escuros e olhos grandes e curiosos, os olhos dele. A fotografia não lhes fazia justiça. Vê-los pessoalmente, olhando para ele com curiosidade inocente, causou-lhe uma descarga mais potente do que qualquer adrenalina. "Lily, volta para o teu quarto, querida", disse Mia gentilmente, o seu corpo instintivamente protegendo a criança da vista dele. "Ele é um gigante", sussurrou Lily em voz alta. Mia conseguiu um sorriso fraco. "Não, ele é apenas um homem. Vai agora." Lily desapareceu e Mia voltou-se para Nico, com os braços cruzados sobre o peito. "Diga o que tem a dizer e vá embora." "A sua mãe", Nico começou, com a voz mais suave do que pretendia. "Quando é que ela faleceu?" Mia estremeceu. A dor ainda era recente. "Há 3 semanas. Um aneurisma." "Foi rápido." "Lamento", disse ele. E era sincero. Lamentava a perda dela. Lamentava não ter sabido. Lamentava pelos 15 anos de silêncio. "Antes de morrer, ela falou-te sobre mim." "O que ela disse?" Mia hesitou, mordendo o lábio inferior. "Ela disse-me que, se alguma coisa acontecesse com ela, se estivéssemos em perigo real, eu deveria procurar-te. Ela disse que eras um homem perigoso, mas que eras o único que poderia manter Lily segura. Ela me deu a foto e disse para escrever aquele bilhete. Ela disse que tu irias entender." "E tu estás em perigo, Mia?" Ele perguntou com um olhar intenso. Ela finalmente quebrou as barreiras de força cuidadosamente construídas. Lágrimas brotaram dos seus olhos. "Acho que sim. Na última semana, tem um carro estacionado do outro lado da rua, um sedã preto. Ele fica lá o tempo todo. Às vezes, sinto que estou a ser seguida quando volto para casa da paragem de autocarro. A minha mãe era sempre muito cuidadosa, sempre a olhar por cima do ombro. Ela fazia-nos mudar de casa a cada poucos anos, mudava os nossos nomes. Ela estava a fugir de alguma coisa. Eu nunca soube do quê. Mas agora acho que finalmente nos alcançou. Esta era a peça que faltava. Helena não estava a fugir dele. Ela estava a fugir de outra pessoa, e ao fazê-lo, tinha ficado fora do alcance dele. Quem? A voz de Nico era aguda. O amanhecer a regressar. De quem ela estava a fugir? "Não sei o nome dele." Mia sussurrou, sua voz carregada de um medo quase primitivo. "Mas minha mãe trabalhava como contadora quando eu era muito jovem. Para um homem muito mau, um importador. Ela disse que viu coisas, números que não batiam, registros de remessas que nunca constavam nos livros. Ela levou alguns dos livros contábeis quando saiu, como garantia. Ela disse que ele nunca iria parar de procurar por eles ou por ela. Um importador, contabilista, livros contábeis. As peças estavam se encaixando num padrão familiar e desagradável. "Russo? Europeu do leste?" Nico questionou. Os olhos de Mia se arregalaram. "Como você sabia?" "A minha mãe disse que ele tinha um sotaque russo forte. Ele tinha uma tatuagem na mão, uma cabeça de lobo. Dmitry Vulov." O nome atingiu a mente de Nico com a força de um ariete. O chefe da Vulov Bratva, um homem conhecido pelo seu sadismo e pela sua busca implacável por vingança. A organização de Volkov estava a tentar entrar nas operações portuárias da cidade, um desafio direto ao território de Falcone. Helena não tinha apenas se metido em apuros.
Ela tinha fugido de um monstro e entrado diretamente no território de outro. E agora as suas filhas estavam presas no fogo cruzado. Dmitry Vulov, disse Nico, o nome com gosto de veneno. Ele não é apenas um homem mau, Mia. Ele é um dos homens mais cruéis do planeta. Se ele souber que vocês estão aqui, não vai parar até conseguir o que quer. Mia empalideceu, levando a mão à boca. Os livros contábeis. A mãe os guardava. Estão escondidos, não importa. Nico disse com severidade. Ele quer-vos porque são filhas de Elelanena. Ele vai usar-vos para obter os livros contábeis e depois vai eliminar-vos. Os meus homens já confirmaram que o pessoal de Vulov está na cidade a fazer perguntas. O peso total da situação parecia esmagá-la. Ela afundou-se no sofá gasto com o rosto pálido. Então, o que fazemos? Nico olhou do rosto aterrorizado dela para a porta do quarto, atrás da qual estava uma menina com os seus olhos, uma filha que ele nunca conhecera, cuja vida agora estava nas suas mãos. Não havia escolha. Nunca havia escolha quando se tratava de família. Vão fazer as malas, disse ele, com uma voz que não deixava margem para discussão. Apenas o essencial para vocês e para Lily. Fotos, roupas, os brinquedos favoritos dela. Vão comigo agora mesmo. Ir com você? Para onde? Perguntou Maior, perplexa. Para o lugar mais seguro desta cidade. A minha casa, respondeu ele. Vulov pode ser implacável, mas não é estúpido a ponto de lançar um ataque direto à minha porta. Vão ficar lá até eu eliminar a ameaça. Mia olhou para ele, o seu medo agora misturado com um novo tipo de apreensão. Eu não posso. Eu não te conheço. A minha mãe disse que eras perigoso. Eu sou, disse Nico, sua voz suavizando-se quase imperceptivelmente. Sou mais perigoso do que qualquer homem que você já conheceu. Mas não sou um perigo para você ou para ela. Ele deu um passo à frente, sua presença preenchendo a pequena sala. A prefeita Helena fugiu de um monstro por 15 anos para mantê-la segura. Agora, outro está à sua porta. Ela a enviou para mim porque sabia que eu era o único monstro grande o suficiente para assustar o outro. Confia em mim para fazer isso. Ele não estava a pedir. Estava a afirmar um facto. Ele era o predador alfa da cidade e estava a reivindicá-la. Pela primeira vez, Mia viu além do fato e da reputação. Ela viu a certeza inabalável nos olhos dele. Os mesmos olhos que via na sua irmã todos os dias. Era a certeza de um homem que queimaria o mundo para proteger o que era seu. Com um suspiro trêmulo, ela acenou com a cabeça aterrorizada. Está bem. A cobertura dos Falcone era menos uma casa e mais uma fortaleza no céu. Era um mundo de mármore polido, vidro brilhante e vistas panorâmicas de uma cidade que parecia se curvar aos seus pés. Para Mia e Lily, sair do elevador privado e entrar no amplo espaço minimalista foi como pisar noutro planeta. Era bonito, estéril e assustadoramente silencioso. Nico conduziu-as pela sala de estar principal. Esta ala é sua, disse ele, apontando para um corredor. 2 quartos, uma casa de banho, uma pequena sala de estar. Ninguém entrará sem a sua permissão. Os meus homens ficarão posicionados do lado de fora, no hall principal. Vocês estão completamente seguras aqui. As palavras tinham o objetivo de ser tranquilizadoras, mas, para mim, soaram como os termos de uma prisão muito luxuosa. Aquilo era uma gaiola dourada, e Nikiko Falcone era o guardião. Lily, no entanto, estava hipnotizada. Ela correu até as janelas do chão ao teto, pressionando as mãos pequenas contra o vidro. Mia, olhe, os carros parecem joaninhas. Um sorriso fantasmagórico tocou os lábios de Nico enquanto ele a observava. Foi uma expressão fugaz e desconhecida que Mia captou antes que desaparecesse. Ele parecia tão fora do seu elemento quanto elas. O temido Dawn, o mestre do seu universo, completamente desarmado pela visão de uma criança de 5 anos com uma t-shirt com estampa de dinossauro. Chamei um médico, disse Nico, voltando a sua atenção para Mia. Um especialista, o melhor do país. Ele é discreto. Ele estará aqui amanhã de manhã para avaliar a condição de Lily e providenciar para que os seus tratamentos sejam feitos aqui em particular. Mia ficou em silêncio atordoada. Ela passou anos lutando com seguradoras, trabalhando turnos duplos e ficando acordada à noite. Doente de preocupação sobre como pagaria a próxima transfusão para Lily. E com uma única frase,
Nico tinha eliminado tudo isso. Agradeço-lhe, gaguejou ela, sentindo que as palavras eram inadequadas. Posso reembolsá-lo. A expressão de Nikiko endureceu ligeiramente. Não seja absurda. Ela é minha... Ele parou. A palavra filha ainda era uma roupa que não lhe servia bem. Minha responsabilidade. A saúde dela é fundamental. Não há dívida. A determinação no seu tom era absoluta. Naquele momento, Mia começou a compreender a estranha dualidade do homem à sua frente. Ele era uma criatura das trevas e da violência, mas possuía um senso feroz, quase brutal, de lealdade e proteção. Os primeiros dias foram um período de adaptação tenso. Mia e Nico circulavam um ao outro como animais cansados. Ele era uma presença constante e taciturna, muitas vezes trabalhando em seu escritório, com a porta sempre entreaberta. Ele lhes dava espaço, mas Mia sempre sentia os olhos dele sobre ela. Ela lia uma história para Lily na sala de estar e, ao levantar os olhos, via-o parado no corredor, com uma expressão indecifrável. Ele tentava se conectar com Lily à sua maneira desajeitada e forçada. Ele mantinha a cozinha abastecida com as caixas de sumo favoritas dela e uma variedade ridícula de cereais açucarados. Uma noite, ele apareceu com uma enorme casa de bonecas com detalhes intricados. Os olhos de Lily se arregalaram de alegria. "Compraste isto para mim?" perguntou ela, com a voz cheia de admiração. "Eu mandei adquirir", corrigiu Nico como se estivesse a discutir uma transação comercial. Lily riu e jogou os seus pequenos braços em volta das pernas dele num abraço espontâneo. Nico congelou, com o corpo todo rígido. Ele olhou para o topo da cabeça encaracolada dela, com as mãos pairando desajeitadamente no ar, sem saber o que fazer. Mia observava, com o coração apertado. Ele era um homem que comandava exércitos de criminosos, mas ficava completamente desarmado pelo toque de uma criança. Lentamente, com hesitação, ele deixou uma mão repousar sobre o cabelo dela. Foi um momento de profunda e dolorosa beleza. A frágil peça da sua estranha nova vida foi destruída numa tarde. Mia estava na sala de estar, observando Lily brincar, quando Marco, o consigliere de Nico, chegou com uma expressão sombria. Ele e Nico desapareceram no escritório. Mia não conseguia ouvir o que diziam, mas o tom baixo, urgente e irritado era inconfundível. Poucos minutos depois, Nico saiu, com uma máscara de fúria fria no rosto. "O que foi?" perguntou Mia, levantando-se. "É o Vulov?" Ele fez a sua jogada, disse Nico com a voz baixa e gutural. "Ele não veio atrás de nós. Ele foi atrás das minhas operações no porto. Um carregamento inteiro de eletrônica desapareceu. 3 dos meus homens morreram. Foi uma mensagem. Ele está a mostrar-me que pode atingir-me, que não tem medo." Mia sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. "Ele fez isso por nossa causa. Ele fez isso porque é arrogante e quer começar uma guerra", corrigiu Nico, embora não houvesse convicção na sua voz. Ele sabia que era por causa dela, por causa dos livros contábeis, por causa de Helena. "Isso não muda nada. Você está segura aqui." Mas mais tarde naquela noite, enquanto Mia estava acordada, ouvindo o silêncio sobrenatural da cobertura, ela sabia que ele estava errado. Isso mudou tudo. A violência do mundo dele, sobre a qual ela só tinha ouvido rumores, agora era real. Tinha um nome, Dmitry Vulov, e estava a vir atrás deles. Ela tinha trazido essa tempestade à porta de Nikiko Falcone e estava aterrorizada por nem mesmo ele ser poderoso o suficiente para impedir que ela consumisse todos eles. O perigo que compartilhavam começou a forjar um vínculo inesperado. Uma noite, ela encontrou-o a olhar pela janela, com um copo de líquido âmbar na mão. "Ela disse-te que eu era perigoso?" disse ele, sem olhar para ela. Não era uma pergunta. "Sim", Mia respondeu suavemente, aproximando-se a alguns metros de distância. Ela estava certa. Ele tomou um gole da bebida. "Quando ela desapareceu, pensei que os Morettes a tivessem levado. Eu destruí toda a família deles. Derrubei o império deles até os alicerces. Fiz coisas indescritíveis procurando por ela." Ele finalmente se virou para encará-la, e nos olhos escuros dele, ela viu um lampejo da imensa dor que ele mantinha escondida e que ela estava viva o tempo todo, escondida de outra pessoa. "Ela estava com medo", disse Mia, defendendo a memória da mãe. "Ela fez o que precisava fazer para me proteger." "E tu és igual a ela", observou ele com um olhar intenso. "Entraste na cova do leão para proteger a Lily. Tens um fogo dentro de ti, Amélia.
Ele usou o nome completo dela e soou diferente nos seus lábios, como um segredo íntimo. É Mia, corrigiu ela, mas a sua voz estava ofegante. O espaço entre eles crepitava com uma energia que nada tinha a ver com perigo e tudo a ver com um homem e uma mulher. Ele era um assassino, um monstro, o rei de um mundo sombrio e sangrento. Mas naquele momento, ele era também apenas um homem, assombrado pelo seu passado, tentando proteger o seu futuro. E Mia, para seu próprio choque e horror, viu-se atraída pela escuridão dentro dele, porque viu o pequeno e desesperado lampejo de luz que ele tentava tanto esconder. A vida na cobertura estabeleceu-se num ritmo estranho e tenso. Durante o dia era um santuário para Lily. O especialista, Dr. Alistair Finch, era um homem idoso e gentil, com mãos suaves e olhos tranquilizadores. Ele montou uma pequena sala de tratamento esterilizada, e as transfusões de Lily tornaram-se um assunto calmo e privado, em vez de uma visita traumática ao hospital. Ela estava a florescer sob os cuidados, com níveis de energia mais altos do que Mia tinha visto em anos. À noite, porém, a cobertura transformava-se. Tornava-se uma sala de guerra. Os capos e soldados de Nikiko chegavam, com rostos sombrios, os seus fatos incapazes de esconder as linhas duras das armas que carregavam. Reuniam-se com Nico no seu escritório durante horas, o murmúrio baixo das suas vozes, um zumbido constante e sinistro. Mia colocava Lily na cama e depois dava voltas no corredor, com um nó de ansiedade apertando o seu estômago. Ela aprendeu os nomes do círculo íntimo de Nico. Havia Marco, o sábio conselheiro. Léo e Santino, as suas sombras leais. E depois havia Luca, um capitão mais jovem e ambicioso que Nico parecia estar a preparar. Luca era bonito e charmoso, mas Mia sentia um arrepio sempre que ele olhava para ela. Uma qualidade reptiliana e astuta que ela não conseguia identificar. A ameaça de Vulov era uma presença constante e sufocante. Numa tarde, um pacote foi entregue na recepção do prédio endereçado a Nico. Era uma pequena caixa ornamentada. Dentro havia um único lírio branco morto, uma mensagem de intimidade grotesca. A flor de Lily. O rosto de Nikiko era assustador de se ver. Ele varreu a caixa da mesa com um rugido de fúria, o som ecoando pelo vasto apartamento. Naquela noite, a guerra se intensificou. Mia foi acordada pelo som distante, mas inconfundível, de tiros automáticos vindos de algum lugar no interior da cidade. Na manhã seguinte, o noticiário relatou um grande tiroteio entre gangues nas docas. O armazém principal de Volkov tinha sido totalmente destruído pelo fogo. Nico tinha enviado a sua própria mensagem. A violência aproximou-os ainda mais. Uma noite, Mia não conseguia dormir. Ela entrou na sala de estar e encontrou Nico parado junto às janelas, uma silhueta contra as luzes da cidade. Devias estar a dormir, disse ele com voz áspera. Tu também, ela respondeu, caminhando até ao bar e servindo-se de um copo de água. A sua mão tremia. Isto é culpa minha. Tudo isto. Não, disse ele, virando-se para ela. Volkov tem sido um espinho no meu lado há meses. Tu apenas lhe deste um novo motivo para ser estúpido. Ele caminhou em direção a ela, parando a poucos metros de distância. Quero que aprendas a proteger-te, Mia piscou. O quê? Amanhã, Santina começará a treinar-te a atirar, a estar atenta ao teu redor, a matar um homem, se for necessário. Não consigo fazer isso, ela exclamou horrorizada. Consegues e vais fazer, ele insistiu, com voz dura. No meu mundo, fraqueza é uma sentença de morte. Não vou deixar que sejas fraca. Não vou deixar que a mãe dela seja fraca. O treino foi brutal. Santino era um professor paciente, mas exigente. Ele levou-a para um campo de tiro privado à prova de som no subsolo do edifício. A primeira vez que Maia segurou uma arma, uma Glock 19, sentiu-a pesada e estranha nas mãos. A primeira vez que disparou, o recuo sacudiu-lhe o braço e o barulho fez-lhe recuar. Mas Nico estava sempre lá, atrás de Santino, a observar. A sua presença era uma pressão silenciosa e inflexível, forçando-a a superar o medo. Lentamente, ela foi melhorando. As suas mãos pararam de tremer. A sua mira tornou-se firme. Aprendeu a desmontar e limpar a arma, a recarregar um carregador em segundos. Aprendeu a mover-se, a usar cobertura, a antecipar. E à medida que treinava, algo dentro dela começou a mudar. O medo não desapareceu,
mas foi acompanhado por outra coisa, uma determinação fria e dura. Ela já não era apenas uma empregada de mesa. Era uma mãe ursa e estava a aprender a usar as suas garras. Uma noite, após uma sessão particularmente exaustiva, Nico dispensou Santino. Ele e Mia estavam sozinhos no campo de tiro, mal iluminado, o ar pesado com o cheiro de cordite. És antinatural, disse ele, a sua voz um murmúrio baixo no silêncio. Não quero ser, confessou ela, a voz carregada de emoção enquanto descarregava a arma. Ele aproximou-se, o calor do seu corpo irradiando em direção a ela. Estendeu a mão e tirou-lhe a arma das mãos, os seus dedos roçando os dela. O contacto foi elétrico, uma faísca na escuridão. Colocou a arma sobre a mesa e virou-se para ela, os seus olhos escuros a perscrutar o rosto dela. Eu sei, sussurrou ele. Levantou a mão, o polegar áspero traçando suavemente a linha do queixo dela. Helena era toda luz. Ela fugiu deste mundo. Mas tu tens a luz dela, mas tens um núcleo de aço. Enfrentas a escuridão e não foges. O rosto dele estava a centímetros do dela. Ela podia ver os reflexos dourados nas íris escuras dele, sentir a respiração dele na pele. O coração dela batia forte contra as costelas, num ritmo frenético e selvagem. Aquilo era loucura. Ele era um assassino, um chefe da máfia. Era o pai da irmã dela. Mas também era o homem que olhava para ela e não via uma vítima, mas uma sobrevivente, uma guerreira. Ele inclinou-se, os seus lábios roçando os dela. Foi um toque hesitante, questionador. Não era o beijo de um conquistador, mas de um homem sedento por uma conexão que pensava nunca mais sentir. A respiração de Mia parou e ela inclinou-se para ele, as mãos subindo para segurar os ombros dele. O beijo aprofundou-se, tornando-se voraz, desesperado. Uma libertação de toda a atenção, medo e desejo não expresso que vinham se acumulando entre eles há semanas. Naquele momento, eles não eram o amanhecer e a empregada de mesa. Eram apenas um homem e uma mulher, encontrando um pouco de consolo no meio de uma tempestade. Mas quando se separaram, ofegantes e abalados, uma fria constatação ocorreu a Mia. Ela não tinha apenas dançado com o diabo. Ela o tinha convidado para entrar no seu coração. E ela sabia com terrível certeza que quando tudo isso acabasse, as consequências seriam tão devastadoras quanto qualquer bala. O beijo acendeu um fogo silencioso entre eles. No silêncio estéril da cobertura, Nico e Mia começaram a orbitar um ao outro com uma nova intimidade carregada. Olhares demorados e mãos que se tocavam por um momento a mais substituíram o cansaço anterior. Mas essa conexão frágil era tensionada pela pressão constante e sufocante da guerra de Dmitry Vulov. Os seus ataques estavam a ficar mais ousados e perturbadoramente precisos. A constatação surgiu no escritório de Nikiko, um pensamento frio e venenoso expressado por seu conselheiro. Marco. Ele conhece os nossos movimentos, Nico, afirmou Marco com uma expressão sombria. Ele sabe quais cargas são valiosas. A fuga de informação vem de dentro. Alguém do seu círculo íntimo está a falar com ele. Traição. O pecado supremo. A acusação pairou no ar e uma paranoia arrepiante tomou conta da organização Falcone. O olhar de Nikiko tornou-se frio e calculista, dissecando a lealdade de cada homem que o servia. Para Mia e Lily, a gaiola dourada encolheu. Elas ficaram confinadas inteiramente à sua ala da cobertura. O instinto protetor de Nico transformou-se num confinamento sufocante. Maior observou a imensa tensão afetá-lo. Ele era um rei consumido pelo medo de uma serpente em sua própria corte. O ponto de ruptura chegou com uma varredura de segurança de rotina de um mecânico. Um sofisticado carro-bomba, de nível militar, foi descoberto preso ao veículo blindado de Nikiko na garagem segura, poucos minutos antes de ele partir. Volkov não estava mais apenas a enviar mensagens. Ele estava a ir para o matadouro. Naquela noite, Nico foi até Mia, o seu cansaço contrastando com uma nova e aterrorizante determinação nos seus olhos. Eu sei como acabar com isso, disse ele, a voz um grunhido baixo. Eu sei como atrair o rato e Vulov ao mesmo tempo. Como? Mia perguntou com o coração apertado. Usaremos você e Lily como isca. As palavras a atingiram como um golpe físico. Não, você prometeu que nos protegeria. E eu protegerei, ele insistiu, segurando os ombros dela, com um olhar intenso e firme. Será um engano, Mia, uma jogada cuidadosamente orquestrada.
Vamos espalhar o boato de que a Lily precisa de ser transferida para uma clínica privada para receber tratamento especializado. O Dr. Finch corroborará a história. O traidor passará a informação ao Vulov, que não resistirá à oportunidade de capturar vocês os dois durante o transporte. E quando ele agir, estaremos à espera. Era um plano audacioso e horrível. O instinto de Mia gritava para recusar, mas ela viu o desespero no rosto de Nico e pensou na bomba que esperava silenciosamente na garagem. Eles não podiam viver assim. Isso tinha que acabar. Jura para mim, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Jura pela vida de Lily, que ela não correrá nenhum perigo. Juro pela minha própria alma, respondeu ele com a voz rouca. A Lily ficará com o Marco num local seguro. Mas para que a armadilha seja convincente, eles precisam de te ver. Estarei no carro da frente, declarou ela, surpreendida com a sua própria força. Eles vão ver-me e saberão que é real. O dia da transferência estava carregado de tensão. Vestida com uma bata de enfermeira, Mia foi escoltada por Léo até a parte de trás de um SUV blindado. O comboio de isca, o veículo dela, uma ambulância falsa e 2 carros de apoio entraram nas ruas da cidade, rumo a uma área semi-industrial, perfeita para uma emboscada. O ataque foi repentino e brutal. Um caminhão de construção bloqueou a estrada e 2 carrinhas pretas os cercaram. O ar explodiu com um rugido ensurdecedor de tiros automáticos. As janelas do SUV ficaram estilhaçadas, mas a blindagem resistiu. Abaixe-se! Gritou Léo, empurrando Mia para o chão e revidando através de uma abertura para armas. A emboscada foi avassaladora, mas era uma armadilha. Dos telhados ao redor, atiradores de Falcone abriram fogo. Das ruas transversais, os soldados de Nico convergiram, transformando a área de combate em uma zona de morte para os homens de Vulov. No meio do caos, Mia viu uma figura familiar a dirigir o ataque. Era Luca, o charmoso e ambicioso capo, o traidor. Ele estava a apontar para o veículo dela, gritando ordens. Um único estrondo agudo de uma pistola ecoou acima do covil. Luca caiu no chão. A cabeça de Mia girou para ver Nico ao lado do seu próprio veículo, com o braço estendido e o rosto uma máscara de fúria fria e justa. Com o seu líder morto e a armadilha acionada, os homens de Volkov vacilaram. Os soldados de Nico aproveitaram a vantagem e, em minutos, a batalha terminou. O silêncio caiu pesado e absoluto. Nico caminhou em direção ao SUV dela, abrindo a porta com força. Os seus olhos, selvagens de adrenalina, examinaram o interior até pousarem nela, encolhida, mas segura. O alívio que tomou conta do seu rosto foi tão profundo que parecia uma estátua de mármore a rachar. Ele estendeu a mão, puxou-a para fora e apertou-a contra o peito, enterrando o rosto nos cabelos dela. Acabou, murmurou ele, o corpo a tremer com as réplicas da luta. O traidor está morto. A equipa de Vulov está incapacitada. Agarrada a ele, o cheiro de fumo e pólvora a encher os seus sentidos, Mia sentiu um medo frio misturado com o seu alívio. Ela tinha sido atraída pela força dele, pelo seu poder de proteger. Agora, tendo testemunhado a sua realidade brutal, vendo-o executar sem hesitação um homem que ele outrora orientara, ela foi forçada a confrontar a terrível verdade sobre o homem por quem estava a apaixonar-se. Ela amava o homem, mas tinha de se perguntar se conseguiria sobreviver ao monstro. O resultado da emboscada foi uma aula magistral de eficiência silenciosa. A rua, momentos antes uma zona de guerra, foi limpa pela equipa de Falcone. Os corpos, as cápsulas de balas e os veículos destruídos desapareceram como se nunca tivessem existido. Para o mundo era apenas mais uma noite tranquila. Mas dentro do reino de Nikiko, a traição de Luca, seu próprio protegido, causou uma onda de choque sísmica. A confiança foi destruída e Nico agiu rapidamente para conter os danos. Ele se tornou uma figura de autoridade pura e fria. Durante 2 dias, ele purgou sua organização com precisão implacável. Qualquer pessoa com uma ligação remota a Luca, qualquer pessoa cuja lealdade fosse minimamente questionável, foi eliminada. Foi uma consolidação de poder brutal, mas necessária. Mia viu o homem que ela beijara, o homem que mostrara sinais de vulnerabilidade, ser engolido pelo amanhecer. O calor nos seus olhos foi substituído por pedaços de obsidiana, enquanto ele assegurava as paredes em ruínas do seu império.
A ameaça imediata tinha desaparecido, mas o verdadeiro perigo permanecia. Dmitry Vulov ainda estava por aí, uma fera ferida e enfurecida. Humilhaste o Nico, advertiu Marco com voz grave, enquanto estavam no escritório, matando os seus homens e expondo o seu espião. Isto já não é um negócio. Ele vai retaliar e será pessoal. Deixa ouvir, rosnou Nico, com um fogo sombrio a arder nos seus olhos. Ele estava farto de esperar, farto de reagir a ameaças contra a sua família. Não vou esperar que ele bata à minha porta novamente. É hora de cortar a cabeça da cobra. Ele começou a planear um ataque, chamando seus aliados e ativando todos os recursos à sua disposição. Ele iria caçar Volkov em seu próprio covil, uma empresa fortificada de importação e exportação que servia como o coração da Brat. Na noite anterior à sua partida, encontrou Mia no quarto de Lily. Ela observava a menina dormir, o peito subindo e descendo no ritmo tranquilo de uma criança que nada sabia da violência que a cercava. Por um longo momento, ficaram juntos em silêncio, dois guardiões vigiando a vida inocente que os unia irrevogavelmente. Parto antes do amanhecer, disse Nico, a voz um murmúrio baixo na sala silenciosa. Mia não se virou da cama. Eu sei que é isso que tu és. Quando eu voltar, continuou ele com a voz tensa. Vulov terá desaparecido. A ameaça terá sido eliminada. Tu e Lily finalmente estarão seguras. Tu estarás livre para ir. As palavras que pretendiam ser um presente caíram como um soco. Vai. A ideia de deixar a cobertura, de deixá-lo, já fora o seu único objetivo. Agora parecia uma amputação. Ela se acostumara com a gravidade perigosa dele, encontrando uma estranha sensação de segurança dentro da tempestade que ele comandava. Ela se apaixonara pelo homem, mesmo temendo o monstro. Finalmente, ela se virou para encará-lo, os olhos dela procurando os dele. É isso que você quer, Nico? Que a gente vá embora? Pela primeira vez em dias, a máscara do amanhecer caiu, revelando o conflito profundo e doloroso dentro dele. O que eu quero, disse ele, a sua voz rugindo com uma emoção rara e desprotegida, é um mundo que não existe. Um mundo onde um homem com os meus pecados possa merecer uma mulher como tu, onde a minha filha não tenha que aprender a verificar se há sombras. Ele deu um passo à frente. Tu e a Lily, vocês merecem uma vida na luz. Talvez eu esteja cansada da luz, sussurrou ela, fechando a distância entre eles e colocando a mão no peito dele, sentindo o batimento frenético do seu coração. Talvez eu tenha passado tempo suficiente nas sombras para saber que elas não são tão ruins, contanto que você esteja lá comigo. Não vá lá fora para nos libertar, Nico. Vá lá fora e vença. E depois volte. Volte para nós. O seu controlo desmoronou-se. Ele puxou-a para um abraço feroz e desesperado. A sua boca encontrou a dela num beijo que não era de paixão, mas de uma necessidade profunda e dolorosa da alma. Era uma promessa, uma oração e um adeus, tudo ao mesmo tempo. O ataque ao complexo de Vulov foi rápido e letal. Nico, ladeado por Lau e Santino, liderou uma pequena equipa de elite. Eles moveram-se como fantasmas pelas defesas do complexo. Uma força silenciosa e mortal. O confronto final ocorreu no escritório de Vulov. O russo, um homem corpulento, ficou surpreso, mas sem medo. Falcone! Zombou Vulov. Vens para morrer como o teu pai. O pequeno contabilista enviou-te para implorar. Tu atacaste a minha família, disse Nico com uma voz enganosamente calma, enquanto a pistola lá aparecia na sua mão. A Helena se foi, mas tu ameaçaste a filha dela. Ameaçaste a minha filha, Dmitry. Vulov riu. Um som áspero e desagradável. A rapariga. Quando a encontrar, vou enviar-te pedaços dela, tal como planeava fazer com a mãe dela antes. Ele nunca terminou a ameaça. Um único tiro preciso ecoou na sala opulenta. A luta tinha acabado. Nico voltou ao amanhecer, sangrando por um ferimento superficial no braço, mas vitorioso. Ele encontrou Mia adormecida numa cadeira na sala de estar, onde ela havia esperado a noite toda. Ele ajoelhou-se diante dela e, ao seu toque, os olhos dela se abriram. Ao vê-lo, ela se lançou nos seus braços, agarrando-se a ele num abraço silencioso e desesperado que dizia tudo. A guerra tinha acabado. Ele não podia apagar quem era, e o seu mundo seria sempre um mundo de violência. Mas enquanto abraçava Mia, observando o sol nascer sobre a sua cidade, ele sabia que o seu reino tinha mudado.
Ele ainda era o amanhecer, mas também era pai e companheiro. Ele era o rei de um novo reino quebrado e belo, que ele protegeria com o seu último suspiro. E assim, num mundo construído sobre violência e medo, uma história de amor impossível foi escrita. Níquico Falconi, o fantasma que governava a cidade, encontrou o seu coração nos olhos ferozes de uma empregada de mesa e no sorriso inocente de uma filha que nunca conhecera. A sua jornada nasceu de um segredo, foi testada pela traição e selada com sangue. O seu futuro nunca será simples, e as sombras sempre pairarão nas margens das suas vidas. Mas juntos, eles construíram um novo tipo de família, uma fortaleza de amor no coração de um mundo perigoso. Eles provam que mesmo nas noites mais escuras, uma única luz pode ser suficiente para encontrar o caminho de casa. Se você ficou cativado pela história de Nico e Mia, não se esqueça de clicar no botão Gosto. Partilhe este vídeo com um amigo que adora histórias com reviravoltas. E mais importante, inscreva-se no canal para mais contos intensos de amor e perigo. Diga-nos nos comentários o que você acha que vai acontecer com a nova família deles.